Olá a todos, bom dia. Meu nome é Djalma Neto e esse é o programa Sintonia com o Universo. Aqui nessas rádios maravilhosas, tanto a Paranormal.plus, a Soulcast, a Web Rádio, são duas rádios aí, irmãs, gêmeas, que estão trazendo tem essa missão de trazer essa espiritualidade toda, né, ao planeta Terra, né? São rádios webs maravilhosas que têm esse propósito aqui dessa programação e todas essas programações, todas essas, né, a grade toda das rádios aí que tem trazido aí muita luz para as pessoas, acho que tem ajudado bastante, né? Muita gente no autoconhecimento, na elevação. Meu nome é Djalma Neto, para quem me conhece, novamente falando meu nome, né, para fixar bem, sou terapeuta holístico e venho trabalhando, né, sempre com apometria, mesa radiônica, Quantic, terapias florais, enfim, são processos terapêuticos, terapias vibracionais que eu trabalho há um bom tempo já. Faço atendimentos aqui em São Paulo, presenciais, atendimentos à distância. E venho trazer aqui no programa, né, nessa sequência de programas aí, já são 2 anos já de programa, desde 2024. Todos eles, aliás, estão gravados no Spotify, no podcast Sintonia com o Universo. Você pode selecionar lá, tá desde o primeiro programa até o de hoje também. E agora, né, recentemente, né, eu comecei a fazer as gravações em vídeo. Então, se você quiser ver esse programa, né, em vídeo, ele está sendo gravado agora nesse momento, ao vivo, tá? E está subindo para o YouTube também. O programa da rádio também sobe para a rádio, tá no Spotify e também no YouTube. Então, se você quiser ver a gravação desse programa que eu estou gravando aqui no meu consultório, ele está lá no YouTube também, no Djalma Neto, terapeuta holístico, tá bom? E é isso aí. Tenho sempre trazendo, né, informações, venho trazendo aspectos relacionados às consultas, às pessoas, os atendimentos, aos assuntos que vão. A espiritualidade ela vai selecionando, né, alguns aspectos e cada momento, né, do ciclo da vida nosso, eu percebo que tem temas que são mais assim, mais propícios, né, naquele momento, necessários falar, comentar. Porque é engraçado que começa a aparecer uma recorrência também de pessoas com o mesmo problema, né? É muito interessante isso. Então é uma coisa que acontece um e vem outro, então aí a gente já começa a chamar atenção disso. Opa, espera um pouquinho, né? O que está acontecendo? E vamos conversar, vamos falar sobre isso, né? Vamos divulgar, porque hoje em dia, né, com esse recurso da mídia, né, tão maravilhoso, né, tanto no YouTube, então, você tem as rádios que estão com a programação delas todas, no Spotify, então você tem o acesso hoje ao planeta, né, o planeta Terra. Aliás, uma gratidão enorme às pessoas brasileiras de fora. Recentemente também fiz um atendimento de uma brasileira também da Austrália, muito bacana, um beijo grande para ela. E assim, tem muita gente fora do país, eu atendo muita gente fora, bastante pessoas mesmo, me adequando aos horários, né, aos fusos. Então, tanto na parte do lado oriental, você tem muito brasileiro no Japão, muita gente por lá, né, na Europa, então, Estados Unidos, então nem se fala, tem uma comunidade muito grande lá em vários estados, enfim. É muito bacana ver tudo isso, né, unidos num propósito maior, né? Apesar de eles estarem fora do nosso país, mas, né, são seres, né, maravilhosos, são pessoas aí muito boas, cada um passando as suas situações, cada um passando as suas dificuldades também, e muitas vezes as pessoas de fora, né, que estão fora do país, eu tenho até falado isso no programa, já comentei isso outro dia aqui, elas têm um sofrimento um pouco maior do que nós aqui. Por quê? Os recursos lá são muito diferentes, né? O Brasil, com todas as dificuldades que tem, com todas as situações que nós vivemos aqui, situações, enfim, políticas, econômicas, tudo mais, nós sabemos, mas é um país que ele tem uma espiritualidade maior, é um país mais espiritualizado, mais aberto nesse sentido. Então você encontra num bairro, numa rua, você encontra um templo budista, você encontra um centro espírita, uma igreja católica, uma sinagoga, ou seja, todo mundo convive muito bem aqui. Nós não temos essas questões, né, religiosas, as questões de brigas, tal, de guerras, na verdade, né, porque no Oriente Médio, principalmente naquela parte toda, as guerras muitas vezes são motivadas por religiões, né, por impor, né, certos aspectos religiosos de cada um, enfim. E aqui nós temos isso, né? De bom, então as pessoas aqui têm um recurso maior. Então você está com situação não está bem naquele momento, então você, puxa, pede alguém, você vai numa igreja, você vai num lugar, você vai em outro, você vai num templo, você vai. Então você tem, nós temos essa facilidade aqui, né? Em qualquer região que você mora no Brasil,
né? Isso tem, é do brasileiro, né? Isso a gente tem com uma sociedade mais aberta aos aspectos espirituais. E lá fora, né, os recursos são mais escassos, são diferentes, são uma outra visão. Então, as pessoas, elas que não têm tanta facilidade em recorrer a situações quando estão em desequilíbrios, né? Tanto psíquicos também, ou psicológicos, precisando de alguma orientação, enfim, tudo mais, no aspecto também espiritual. Então, é uma bênção, né, que nós temos aqui. Muitos que não sabem aproveitar, é uma pena, mas que vocês, nós, né, eu também estamos aqui, temos esses recursos, né, porque eu também procuro também, eu também tenho me trabalhado, mas ultimamente com as questões aí minhas particulares, eu tenho precisado muito desses recursos também e de pessoas maravilhosas que estão me ajudando e sou muito grato a elas, pessoas muito boas e também de lugares que eu estou frequentando. Enfim, acho que é importante para todos, né, estarmos sempre equilibrados, né, o equilíbrio é tudo. Eu tenho falado muito isso nos programas, né, então é muito importante. Então, todo esse lado todo, as pessoas de fora, né? Então, novamente, retomando ao beijo que eu quero dar a todos, né? Um abraço grande a essas pessoas de fora do país aí, que vira e mexe, estamos aqui nos contatando, conversando, e hoje é maravilhoso, né? Hoje a facilidade, é só se adequar ao fuso, é só você se adequando ao horário da pessoa, de cada um, né? Você tem todo um lado aí que é horários para mais, horários para menos, mas é só te adequar. Às vezes eu atendo a pessoa aqui no final da tarde, né? Aqui nosso, na Austrália, já é o dia seguinte de manhã, né? Então é muito diferente, mas são 14 horas, 13 horas de diferença, né? Depende do lugar da Austrália mesmo, né? Que ela também tem fusos horários. Enfim, estamos aí, tá bom? Então, um abraço grande a todos. E essa propagação da rádio é fabulosa, né? De trazer essa espiritualidade a todos, esses temas todos aí que a Grade, né, impõe nisso aí, é muito bacana, né? A Luciana, tanto o Edu também empenhados nesse trabalho de muito amor, né? De muita dedicação. Eu tenho também trabalhado, divulgado, quero divulgar um pouco mais também o trabalho da Luciana, tá? A Luciana é nossa diretora da rádio, ela tem uma divulgação, ela tem um trabalho enorme, né? Divulgando já na grade da rádio, mas é muito bom. Ela tem as canalizações da música, né, da Hanariel. Hanariel, eu passo para vocês, quem quiser no meu Instagram, posso passar para vocês. Ela me passou o link dela, é uma playlist maravilhosa de músicas canalizadas, né, por ela, enfim, muito bacana. Ela lançou também uma coletânea de livros para pintura. São livros que, mas não é livros de pintura para criança, engraçado. São livros terapêuticos para pintura, para adultos pintar, para despertar a criança interior de cada um. Muito bacana disso. Você encontra tudo isso na grade da rádio, tá? Você encontra todos eles lá. E a revista é a Sétima Frequência também, que tem uma revista maravilhosa, está saindo já, acho que segunda edição dela agora, já está pronta. Maravilhosa, com entrevistas, com tudo que você vê aqui na rádio, você ouve na rádio, né? Você vai ter na revista também, a mesma linha. Então, são mídias aí que estão trabalhando, né? Dentro do processo aí de canalizações, de informações, de aspectos frequenciais. Nós pedimos outro dia com o atendimento da Luciana as frequências, tanto da revista, como a frequência da própria canalização das músicas dela, são frequências vibracionais da Hertz que nós medimos na mesa radiônica, altíssimas, elevadas. Então é importante, né, que vocês também se sintonizem com isso. São mídias que estão à disposição para que mais pessoas possam ser trabalhadas nisso, podem ser beneficiadas, inclusive processo terapêutico de pintura, é incrível, né, que não é para criança, quer dizer, pode ser até para criança, mas adulto, de pintar, de fazer, né, pessoas idosas, se você conhece alguém que está precisando, tá? Conversa comigo ou com a Luciana no site da rádio, na Paraná.plus, ou no Soulcast, na Soulcast você encontra ela também, né? E na plataforma ou diretamente no Instagram dela, da Luciana Dias, tá bom? Você vai encontrar tudo lá. E hoje eu tenho alguns temas aqui para a gente trabalhar no programa. Eu fiquei algumas semanas sem gravar, com os problemas particulares aí, mas retomando aqui a toda a força, a energia do Sintonia com o Universo, nesse propósito de trazer você a sintonia com o universo. Realmente o programa tem esse tema que é com esse propósito, é sintonizar-se, né, com o universo. O que é sintonia? É frequência, né? Frequencial, é a frequência. Você está no seu dial, né? Quando você tem né, a gente fala muito em frequência na radiônica, na radiestesia fala muito frequência, e as pessoas falam o que é uma frequência, outra é sintonização, realmente é frequência, é onda mesmo que está no ar. Quando você está numa rádio, né, você sintoniza uma determinada rádio no carro,
Hoje em dia é tudo digital, né? Mas antigamente as rádios eram, né, analógicas, então você tinha que ficar virando lá o dial, tinha um ponteirinho assim, e aí você sintoniza em tal rádio. Quando você está ouvindo essa rádio, você está ouvindo essa estação e toda a programação dela. E você vai mudar de rádio, você muda de estação e assim vai, né? Se você não está contente com aquela música, enfim. A vida é a mesma coisa, tá? Nós temos as frequências estão todas no ar, todas as frequências estão no ar, tá? Então é muito importante você se observar em qual frequência você está sintonizado, qual faixa vibracional, porque todas estão no ar, todas estão aí. Quando você conecta com uma pessoa no telefone celular, você está usando a frequência daquela pessoa, você está falando com ela no celular, com a frequência você e ela, ponto a ponto. Mas lembre que nesse momento, várias e várias pessoas também estão falando, milhares de pessoas estão falando junto, então todas as frequências estão no ar, você só está sintonizado com ela. Então, no processo vibracional, né, no frequencial vibracional que nós trazemos isso, é muito importante se lembrar, se compreender que você, na sua vida, muitas vezes, você está sintonizado em uma faixa frequencial vibracional baixa, negativa, pesada, densa, frequência de escassez, frequência de medo, frequência de pavor. Então, isso tudo, com o frequencial dele, dessa que você sintoniza, potencializa as suas situações vibracionais que você passa. Então, quando você passa um medo, você não é um medo, é um medo frequencial, é um medo coletivo que a gente fala, né? Nós falamos, ou seja, um medo num frequencial mais elevado. Quando você tem uma situação de raiva, você frequencia a raiva coletiva, você entra na faixa da raiva. Então, uma coisa é você entrar, você ter um momento, claro, nós temos sangue correndo aqui, nós temos, né, lembrar que nós somos seres humanos, a gente pode ficar com raiva. Claro, você tem todo o direito disso, né, ficar pé da vida, enfim, qualquer coisa, mas que você fique o menos tempo possível nisso, o necessário, o mínimo necessário, para que você consiga, né, extravasar aquilo que você precisa falar, ou seja, tomar as atitudes que você precisa através daquele impulso, daquele momento, mas que você retorne novamente a sua frequência. Tem pessoas que vivem em frequência de raiva, vivem, elas acordam com essa frequência negativa, elas já acordam de manhã, já estão despertas, né, abertas nisso, nas frequências do medo, nas frequências do pavor, do pânico, né, que hoje virou, infelizmente, né, as doenças relacionadas a tudo isso. Então, são faixas frequenciais, a faixa da doença. É muito importante isso, pessoal. A faixa da doença é uma frequência que, olha, é uma das mais perversas que tem, sabe? Todas são negativas, tá? Mas a da doença, elas são silenciosas, porque as pessoas vão se percebendo doentes. Pessoas que estão sempre doentes, elas vivem doentes, elas têm, vou dizer até, muitas vezes, até certo prazer de ficar doente. É incrível isso, tá? Mas eu encontro pessoas assim nos atendimentos. Pessoas que vêm com desequilíbrio porque precisam ter a doença. Eu tive uma pessoa outro dia, e toda hora ela falava das doenças. Ela vinha na sessão e falava tudo mais que ela tinha passado por 18 cirurgias na vida dela. Então você imagina a retórica que essa pessoa tem para contar das 18 cirurgias dela. E ela queria, ela contava com alegria, porque ela passou, assim, passou, passou, passou. E eu falava para ela, você tem que parar com isso, sintoniza-se com outra coisa, com a cura, com a vibração, pare com isso, e cada uma tem uma particularidade, cada um negócio, e vinha uma vez e a duas, aí eu proibi, eu falei, não, vamos parar de falar isso, não quero mais ouvir disso aí. Não tem mais interesse nisso. Daqui para frente, 18 foi a última, acabou. Vamos trabalhar daqui para frente. O que foi, foi. E ela ficava nessa faixa frequencial, meio que, sabe, num looping energético, e claro, e cultivava doenças, e continuava cultivando doenças, né? Então, assim, não parou. Então, a faixa dela frequencial foi muito difícil para ela entender isso. E quando ela começou a entender, hoje ela vive outra mulher, hoje transformou-se totalmente a vida dela, né? Hoje está com outra pessoa, né? Outra figura de vida. Aliás, um carinho grande por ela também. Eu não falo o nome das pessoas, não digo a cidade, o nome, porque por, né, preservar realmente a identidade, porque na verdade a rádio ela chega em todo lugar, né? O vídeo agora também chega em todo lugar e muita gente já começa a ver e gente que eu conheço e conhece ela também. Então, mas a gente sempre mantém o sigilo, né, do consultório enfim, né, que nós conversamos. Então, é muito importante que vocês sintonizem-se em faixas, que vocês primeiramente percebam que faixa que você está sintonizado. Qual o seu frequencial nesse momento? Qual o seu frequencial? Em que nível você está? De escassez? Você tá com dificuldade de emprego? Você está com dificuldade de dinheiro? Você está com dificuldade
de ter um relacionamento, sabe? Você está vivendo uma situação complicada, você pode ter sido, bom, problemas momentâneos, mas situações assim que estão perdurando há mais tempo. Então mude a frequência disso, mude, vai na rádio lá, lembra da rádio? Lembra do, né? É bem importante visualizar. Você vai na rádio e você muda isso, muda a frequência para a frequência de luz, expansão e crescimento. E é isso que o trabalho apométrico faz, né? Dentro também na mesa radiônica, o quântico também, muito mais também, sempre a manutenção, mas é isso que eu insisto, insisto e forço as pessoas a entenderem e compreenderem a necessidade disso para que você saia dessa faixa, saia dessa linha que você está vibrando, para que você viva em luz, viva em prosperidade, viva em elevação, viva em saúde, vibre, frequencie em alegria, né? Frequencie em pessoas que são. Quando é gostoso, né? Se encontrar alguém otimista, alguém bacana, alguém de bem, assim, tá de bem com a vida, pô, legal, muito bom, né? Você ter essa pessoa animada, tal. O meu pai. As pessoas que conviveram com ele, né, e ficou uma frase muito forte dele, né, ele sempre falava, assim, cada dia melhor que antes, né, então, engraçado, e as pessoas até eu falo, seu Djalma, tal, como o senhor está, senhor, tudo bem, tal, cada dia melhor que antes, e as pessoas até ficavam assim, porque tem aquelas pessoas que falam, vamos indo, estamos lutando, matando o leão por dia, enfim, né, aquelas frases todas que, né, aquele jargão, né, que nós já conhecemos, que as pessoas falam até sem pensar, mas é isso que é o perigoso, né, porque ela já está no automatismo dela, para ela, a vida é uma luta mesmo. Para ela, a vida é ralar mesmo, é se ferrar. Para ela, a vida é matar um leão por dia, né? Então, mesmo em tom de brincadeira, é isso que se fala, mas observe o que você está plantando no seu mental. Então, aí o leão aparece mesmo. Você tem que matar um leão por dia. O leão vai surgir. Então, vai surgir problema, dificuldade, vai surgir falta de dinheiro, vai surgir um monte de coisas, né, na sua vida, no seu dia a dia, para justificar o seu pensamento, né? Então, você está atraindo isso. Isso já entra no patamar da lei da atração, na lei né, da cocriação, da vibração. Então, vibre em luz, vibre em pensamentos positivos, vibre em frequenciais de luz. Eu tenho até um caso que eu quero trazer hoje para vocês, de uma pessoa que recentemente também fizemos atendimento, há umas semanas atrás, e ela me procurou e assim com uma situação assim, vocês veem o que que é a sintonização, como que a coisa, eu vou dizer um caso prático de acontecer com uma pessoa, tá? Uma pessoa bacana, espiritualizada, que tem conhecimento, tal, tal. E aí ela começou a se perceber, né? Porque a pessoa, quando começa a ter o autoconhecimento, começa também a ter um olhar maior para si mesma, né? Isso vem da consequência normal. E ela começou a perceber um estado vibracional dela alterado, ou seja, com sentimentos muito ruins, negativos, de raiva. Mas não é uma raiva, não, um ódio, né? Um ódio. Como alguma coisa não dá certo, vinha inflama, sabe aquela coisa que vem aquela coisa tal, e não é para isso, né? Então, de um desgaste tremendo nisso, e tanto que pessoas mais próximas dela chamaram até atenção, né? Poxa, você não era assim, né? O que que aconteceu? Você está muito alterado, muito nervosa, muito assim, tudo mais, e a pessoa, e aí ela começou a se perceber, então, o ódio, né? A raiva, e ela me procurou, e nós conversamos, então, o que acontece? Qual é qual, como ela chegou nisso, né? Vamos dizer, tá? Sendo que não é uma pessoa assim, tá? Ela começou a começou a trabalhar, assim, o seu interior, e por questões assim, né, que automáticas, ela começou a entrar em sites, no YouTube tem muito material e muito. Hoje está tudo aberto, né? Hoje está tudo aqui, cada um pode falar o que quer, está tudo aberto. Em coisas negativas, em pessoas que são grupos, são sites, são inclusive, né, assim, grupos que eu falo, grupos fechados, assim, no YouTube tem muitas pessoas que ficam propagando coisas negativas, né? A coisa é que Deus não existe, que isso é tudo mentira, que é balela, papá, que pessoa. Então, assim, coisas de ódio, propagando raiva. Então, isso foi entrando, ela foi mergulhando nisso, nesse universo, por curiosidade, e a curiosidade foi se tornando um lado que tomou mais conta dela disso, e ela começou a entrar nisso, e quando ela se deu conta, ela estava sendo mais um deles. Então, tem sites, tem plataformas, né, aí que usam, né, esse mecanismo maravilhoso, né, que as mídias sociais, para divulgar ódio, divulgar raiva, divulgar, né, nem falar os nomes aqui, porque eu não gosto de propagar coisas desse tipo.
Então, assim, né, tanto é que a gente vê de vez em quando, né, algumas coisas que acontecem aí que a polícia, enfim, acabam pegando, né? Então, cada atrocidade que tem. Então, tem pessoas usando esse mecanismo todo, porque é um mecanismo de rápida propagação. Inclusive, os comentários, as coisas que ela me falou que as pessoas acabam falando, é terrível você ver isso aí. Como que infla isso? Como que começa a crescer? E ela sintonizando nisso, ela começou a perceber que o estado vibracional dela foi alterado. Olha só que frequência que ela acessou. Então, essa frequência toda que ela começou a acessar, mudou o estado dela, estava mudando já, e ela, né? A partir dessa mudança, a pessoa em volta começou a perceber, ela ficou incomodada com isso, enfim, começou a trabalhar. Então, estamos trabalhando ainda nessa situação toda. Mas por isso que eu falo para vocês, olha só que perigo que é você frequenciar com algo, com qualquer situação que não seja de luz, de expansão, de elevação. Então, você que tem opção, hoje temos opção. Antigamente, né, a gente fala hoje da TV, né, a gente fala tanto a questão agora, tanto da TV Globo e outras TVs, enfim, nós crescemos, né, nós que somos da era analógica ainda, eu com 62 anos, e as pessoas que me ouvem também nessa idade vão entender, né, como nós éramos crianças, nós éramos, né, jovens, enfim, crescemos em televisão que você não tinha opção, né, você só tinha aquilo vindo, né, então aquilo vem para você, né, eram canais, enfim, você mudava o canal, né, tem um seletor, enfim, depois veio o controle remoto, que era coisa que você ficava no sofá apertando, hoje é normal, mas antigamente nós vivemos numa época, pessoal, hoje o pessoal mais jovem não tem ideia, que a gente precisava levantar da televisão para mudar o canal. Era isso mesmo. Então, quem não quisesse assistir aquele canal, você tinha que levantar e mudar o canal. Aí você sentava de novo. Ah, esse canal não tá bom. Ia lá, levantava e mudava o canal. Era assim, tá, pessoal? O controle remoto veio depois, né? Então, olha só. Então, vocês que vivem nessa era já mais avançada, não tem ideia que nós passamos, né? E outra, que para meus pais, enfim, né? Cada vez com uma dificuldade maior, né? Mas era assim. E outra particularidade muito interessante. Antigamente a televisão precisava esquentar. Televisões era de válvula. Era uma válvula, uma peça da eletrônica. Não sei porque me veio agora isso aí falar com vocês. Então a televisão, você ligava a televisão, ela precisava esquentar a válvula para esquentar o tubo, né? E aí isso que vinha a televisão. Olha só, ó, que coisa, olha como o que é viver isso, entendeu? Então hoje está uma maravilha. E hoje você tem essas mídias todas que você pode escolher o que você quer ver. Você olha, você é o dono. Você consegue selecionar, você vê, você olha, você seleciona. Se não está bom, a TV com tantos canais que tem hoje, né? Esses canais, né? Essas TVs têm acesso a tudo, então você consegue ter uma grade enorme, mais de, sei lá, 50, 80, 90 canais que você tem, que você não conhece nem todos, né? Às vezes eu tenho a TV, você vai descobrindo canais novos que você não conhece todos, e você tem também a possibilidade de ver o que você quer. Então, o pessoal jovem, hoje tem meus sobrinhos, minha filha, meu filho, enfim, não tem essa de ficar vendo novela, de ficar vendo TV, de ficar vendo essa coisa. Não, porque nunca viram isso, nem sabem o que que é, entendeu? Porque não estão sintonizados nisso. E nós, mais velhos, éramos assim. Então é importante que você selecione, como você é dono hoje, você tem essa possibilidade de ver o que você quer, você selecione aquilo que é melhor, naquilo que te eleva, naquilo que te faz bem, naquilo que te engrandece, que você sente que você vendo aquilo, poxa, aquilo te acrescenta na vida, aquilo te faz você melhor, vai acrescentar no seu dia, né? Não é uma coisa que vai ficar presa, vai ficar parada, vai ficar estagnada. Pelo contrário, sentimentos positivos. Então você pode sintonizar em músicas elevadas, músicas de esferas. Procure não ouvir músicas tristes, músicas, a gente chama de sofrência, né? Músicas de abandono, músicas que vão. Eu sei que isso tem uma moda muito grande, tem uma onda muito grande de estilos musicais aí, né? Que cada um tem o seu gosto. Mas a ênfase, muitas vezes, dessas músicas é na tristeza, é no abandono, é naquela coisa negativa, né? A gente chama de sofrência. Então, você ouvir uma música outra, bom, um saudosismo, uma coisa que pode até te lembrar alguma coisa, mas não vibre nisso, não seja isso o seu hábito de música. Tem muita música legal dessa turma toda, tem muita música alegre, muita legal, muita música gostosa, música até divertida, né? Com umas frases divertidas, algumas aquelas músicas chiclete que fica né, na cabeça da gente toda hora.
né? Então, são músicas, frases boas, positivas. Então, procure sintonizar-se nisso, nas músicas que você ouve no carro, que você ouve no seu fone quando você está trabalhando, que você está estudando, enfim, como você está na sua atividade. Então, procure sempre estar sintonizado, por favor, né? Ouçam isso, ouçam essa mensagem que é muito importante, porque os danos são muito grandes. Porque isso vai minando você e você vai acessando frequências negativas. Então é importante, pessoal. Eu falo isso nos atendimentos, falo isso com as pessoas que me procuram. A gente está sempre conversando, tanto atendimento à distância como presencial. Eu falo isso com as pessoas, né? E é muito importante. Eu fico repetindo isso porque eu vejo o dano que vem trazer depois, o prejuízo que traz a pessoa, né? Essa situação toda. Então, quanto mais você tiver otimista, você tiver bem positivo, a sua vida, você vai estar em frequenciais de elevação. Problemas vão surgir, claro, situações vão surgir, porém, você vai lidar muito melhor com elas do que com muito mais facilidade. Aquilo vai se transformar numa situação que passou e hoje é um novo dia, as coisas acontecem novamente, vamos lá, entendeu? E a vida segue. Porque não podemos ficar parados nos problemas. Os problemas existem é, somente para que você cresça espiritualmente. Entendam isso, pessoal. Os problemas, né, entre aspas, eles são necessários, porque através deles você usa o seu potencial, você atravessa esse momento, você muda o seu estado, você muda de estado de ser, muda de relacionamento, muda de casa, muda de vida, muda de estado, enfim, entenda que comecem a ver os problemas como situações de oportunidades de crescimento. Parem de encarar os problemas como situações negativas, de vitimismo, de coisas ruins para a sua vida. Comecem a ter uma visão maior de tudo aquilo que, entre aspas, acontecer de problema na sua vida. Entenda que tudo é circunstancial. O único objetivo de você estar vivendo aqui no planeta, eu, você e todo mundo, é o nosso crescimento espiritual. Eu falo muito isso na apometria, falo isso muito no atendimento. Então, esse é o único objetivo. Não há outro objetivo. Não há. Então, tudo isso vem para as situações vêm para acontecerem, né? Para propiciarem situações positivas na sua vida. Então, você tem que observar tudo isso com muita atenção, com muito carinho. Se você precisar de ajuda para isso, os atendimentos terapêuticos em apometria são muito bons, pode te ajudar muito nisso, tanto na mesa também, frequenciais também que nós acessamos, tá bom? Você me encontra aí no meu Instagram, Djalma Neto, underline terapeuta, underline holístico, tá? Você vai me encontrar lá, tá bom? E lá pode mandar mensagem, enfim, podemos conversar por lá, tá? Mas é importante isso, pessoal. Eu quero enfatizar muito isso nesse programa, aproveitando esses minutinhos que nós temos aqui, da importância de você estar sintonizado em faixas frequenciais, não permitirem nada negativo, só positivo, só luz, propaguem a luz. É muito importante que vocês tenham essa visão de entenderem que essas situações, né, que vêm trazer para vocês, mudem esse parâmetro, são processos de elevação. E aí sim você cresce, você expande, você se eleva cada vez mais como ser essência, como ser de luz que você é aqui na Terra. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos, obrigado. O programa está chegando no final, né? É muito gostoso estar com vocês aqui mais uma semana. E semana que vem tem mais Sintonia com o Universo. Gratidão a todos, obrigado, gratidão a todos, obrigado, gratidão, sempre obrigado, gratidão a todos, obrigado, gratidão, gratidão, obrigado, gratidão.